Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, recebeu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez com que ordenava um anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Meus queridos e meus amados irmãos, nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história do nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus, ela é contada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir. E no livro de Lucas também é contada a história do nascimento, mas só que de maneira diferente. Mas tudo foi a mesma história. No capítulo 1, versículo 26 a seguir. Então sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são considerados livros sinóticos, ou seja, que repete a mesma história, mas em narrações diferentes, igual que no capítulo 4 de Mateus está escrita a tentação de Jesus, e no capítulo 4 de Lucas, por incrível que pareça, está escrita a tentação de Jesus. E eu não me lembro o versículo que está escrito a tentação de Jesus, mas é no livro de Marcos, resumidamente. Então nós sabemos que a Bíblia, para nós entendermos ela, nós temos que estudar. Nós temos que aprofundar no conhecimento das Escrituras. E sabemos que a Bíblia nos fala que estava Maria desposada com José. Não tinha conhecido homem algum. Lá no livro de Lucas, igual eu te falei que é narrada de forma diferente, no livro de Lucas fala que o anjo apareceu a Maria. E o anjo fala para Maria: eis que você concederá e dará à luz ao Messias. E Maria: como pode eu dar à luz a uma criança, sendo que eu nem conheci homem nenhum? E o anjo fala: a virtude do Espírito Santo te cobrirá. Aí pra você ver, no capítulo 1, no versículo 18, já não fala que a virtude do Espírito de Deus cobrirá Maria. E aqui no versículo 26 já fala. Então quer dizer que os livros sinóticos são narradas a mesma história, mas narrada, cada um narra de forma diferente. Pouquinha coisa mais narra. E o anjo aparece para Maria.
Ele fala, eis que a virgem dará, eis que você dará à luz a uma criança que a qual você porás o nome dela de Jesus. E José fica sabendo que Maria está grávida, não acreditava na versão da Maria, então teve que aparecer um anjo do Senhor em sonho para José e falar, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. E José, ele recebeu a sua esposa com alegria. E eles não conheceram uns aos outros, não teve relação uns com os outros, até que Jesus nasceu. Sabemos que Jesus, ele é o Salvador da humanidade. Sabemos que o Natal, ele é comemorado todo ano, dia 25 de dezembro. Então todo mundo conhece Cristo. Ouviu falar que às vezes não conhece o que é pregado, mas já viu falar em Cristo Jesus. E o anjo e os magos vão até Herodes, dizendo os magos vão até Herodes para que ele pedisse informação na onde que Jesus iria nascer. E Jesus iria nascer em Belém de Judá, em Belém da Judeia, na terra do rei Davi. E o rei Herodes estava arquitetando um plano para matar Jesus. E ele fala para os magos, vai, quando você achar Jesus, me avisa para que eu também vou adorá-lo. Mas Herodes estava planejando tirar a vida daquela criança. Aí Herodes viu que os magos o tinham enganado, que não voltaram para a presença de Herodes. Então o rei Herodes se indignou e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E a Bíblia nos fala que Raquel ficou triste, angustiada, ferida na alma, porque nada o poderia consolar, porque ela perdeu a sua criança, seu filho, na morte das crianças. Então, o anjo aparece em sonho para José e fala, José, pega a criança rapidamente e vai para o Egito, porque Herodes atenta a matar essa criança. E Maria, mais José e Jesus vai rápido para o Egito. Ele fica lá no Egito até quase Jesus tiver 12 anos de idade. E o anjo aparece outra vez em sonho para José, fala, José, volta para o Egito, porque o que tentava contra o menino já morreu. E o que reina no lugar de Herodes é seu filho Arquelau. E Jesus, juntamente com seus pais, volta para Israel, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta, do Egito eu chamei o meu filho. E Jesus e José, ele prevenido em sonhos para não voltar para perto de Arquelau, ele foi morar mais distante em Nazaré, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele seria chamado Nazareno. E Jesus, aos 12 anos, ele vai ao templo
para orar. E a sua mãe procura ele, se não me engano, parece que é 2 dias, melhor dizendo, procura Jesus e não acha, procura em todo lugar. Mas eles esquecem de procurar Jesus no templo. Aí, com passado pouco tempo, eles lembram. E eles vai e veem Jesus lá no templo. Ah, filho, nós te procuramos por todos os lugares. E Jesus fala, você não sabe que eu vim tratar coisas do meu Pai? E o sumo sacerdote daquela época, aquele povo, fala, onde vem tamanha sabedoria de um menino de apenas 12 anos? Então sabemos que dos 12 anos de idade até os 30 anos, a Bíblia não fala mais sobre Jesus nos evangelhos. E a Bíblia vai falar de Jesus depois de 30 anos de idade. E Jesus vai até João, para que João o batizasse. E João fala, você vem para me batizar? Eu que careço ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse, me batize para que cumpra toda a justiça. E Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele vence as 3 tentações que o diabo tenta ele. Que é transformar as pedras em pães, lança da tira para baixo e me adorará, Satanás fala. Então Jesus, ele vence todas essas 3 tentações. E o ministério de Jesus vai começar ali em Caná da Galileia, no Evangelho de João, no capítulo 2, que ele transforma a água em vinho. E Jesus começa a fazer muitos sinais de prodígio, ele começa seus sinais ali na Galileia. Ele começa a fazer muitos sinais de prodígio e o povo começava a seguir Jesus, porque Jesus ele pregava com autoridade, não como a dos escribas, nem dos fariseus. O povo ficava alegre quando ouvia falar que Jesus estava passando por ali, mas teve umas pessoas que não se alegrou, que foram os escribas, os fariseus, os ortodoxos religiosos e os judeus. Muitos judeus os escribas e os fariseus eles encheram de inveja no seu coração e arquitetou um plano para eles poderem matar Jesus. E eles falaram para não matar Jesus na Páscoa, para que não cause multidão entre o povo. E eles ficam procurando uma ocasião para matar Jesus. E Judas escuta eles falando e fala, eu entrego Jesus. E o sumo sacerdote fala, você entrega Jesus por quantas moedas de prata? E Judas fala, 30 moedas de prata. E neste momento que Judas falou de entregar Jesus por 30 moedas de prata, Jesus antes tinha falado para Judas, alguém entre mim, entre nós, de me trair, se por acaso sou eu, aquele que molhar o pão comigo no prato. E Judas molhou o pão com ele no prato e ele arquitetou um plano para matar Jesus. E Jesus ali no Getsemane, suando gotas de sangue, e ele fala, Pai, se possível, passa-te de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas sim a sua. E quando ele termina de orar no Getsemane, quando ele estava orando, ele suava gotas de sangue. E quando ele termina de orar, Jesus fala, lá vem o traidor. E Judas o beija. E Jesus fala, Judas fala, aquele que eu beijar que é o para vocês matar.
E Judas o beija e fala, Jesus fala, traído com um beijo na face. E Jesus fala, pode me levar, mas deixe esses em paz, deixe os discípulos, para que cumprir o que o profeta falou, de nenhum deles eu toquei a mão, de nenhum deles eu perdi nenhum deles. Então sabemos que Jesus ele vai para ser crucificado. A Bíblia fala que o povo leva Jesus até Herodes. E Herodes não pode solucionar aquele caso. E o povo volta para Pilatos, melhor dizendo. O povo leva Jesus até Pilatos. E Pilatos fala, sou eu judeu para julgar essa causa, vocês têm que procurar uma pessoa judeu. E leva até Herodes. E Herodes, com medo de crucificar Jesus, ele fala, vai para Pilatos. E lá Pilatos sentencia a morte de Jesus. E Pilatos fala, você é o Filho de Deus? E Jesus fala, tu o diz. E Pilatos fala, você não sabe que eu tenho o poder de te prender, de te matar ou de soltar? E Jesus fala, você não tem poder, porque se do alto não fosse ordenado, você não teria poder. Ou seja, Jesus ele morreu porque era predestinado, ele tinha que morrer mesmo. Mas não porque o diabo tinha poder sobre ele, mas ele morreu para salvar a humanidade. E os soldados esbofetia a face, bate na face de Jesus, esbofetia seu estômago, coloca uma coroa de espinho, gospe na sua face. E Jesus, como um cordeiro mudo, para o matador. E Jesus carrega aquela cruz pesada, eu não sei quantos quilos deve ter aquela cruz, mas acho que deve ter uns 60 a 70 quilos por aí. Ou é 100, não sei, só sei que é muito pesada. E ele carrega essa cruz lá da presença de Pilatos até o Gólgota. E antes disso, Pilatos estava falando, quem vocês escolhem? Jesus ou Barrabás? E o povo crucifica Jesus e solte Barrabás. Aquele mesmo povo que estava ali na entrada triunfal de Jerusalém, que falava, Hosana nas alturas, esse mesmo povo crucificou Jesus. E Jesus estava quase morrendo, e o céu se escureceu e viu um terremoto. E alguns começaram a falar, verdadeiramente, este homem era justo, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E ele fala, Eloi, Eloi, lama sabatã, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o véu do templo se rasgou de cima a baixo, para me dar acesso a mim e a você, a ele. Porque antes quem tinha acesso a Jesus era somente os sacerdotes, os reis, os profetas, os juízes. E o véu do templo foi rasgado. Qualquer momento que você entrar no seu quarto, ou no seu serviço, qualquer lugar que você orar, Deus vai te ouvir, porque o véu do templo foi rasgado. Hoje você tem acesso diretamente para o Pai. Você tem acesso para o Pai. Não precisa de sacerdote, não precisa de juiz, não precisa de profeta nem rei. Hoje você tem acesso a Deus. E Jesus morre e aparece
No terceiro dia ele ressuscita e aparece para seus discípulos. E fala: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus ele veio a este mundo, meus irmãos, para salvar a humanidade. Nós que cremos no nome dele, nós temos que ser batizados em nome dele, porque Jesus ele salvar um povo mais pecaminoso. Jesus ele veio para os doentes, aquelas pessoas que matam, roubam, prostituem, fazem coisas erradas. Jesus veio para isso, porque Jesus não veio chamar o justo para arrependimento, mas sim os doentes. Quantas pessoas se encontram doentes aí porque não deixou Jesus entrar no seu coração? Peça a Jesus para entrar no seu coração, para que você possa ter a alegria de ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabemos que no nascimento de Jesus os anjos se alegraram, os reis magos se alegraram, Simeão se alegrou, Ana se alegrou, Zacarias se alegrou, Isabel se alegrou, Maria se alegrou, José se alegrou. Os pastores lá do campo se alegrou. Então muitas pessoas se alegraram com o nascimento de Jesus. Mas os escribas e os fariseus, eles não se alegraram, porque eles não entravam no reino de Deus e não deixava quem queria entrar. Tá aí essas palavras, meus irmãos, que nós vamos colocar no nosso coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós acreditarmos que Jesus é o caminho, obedecemos o mandamento dele, nós vamos obter vida eterna. Porque Jesus ele veio ao mundo não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê no seu nome não é julgado, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Tá essas palavras no nome de Jesus.